Oi, obrigado por se juntar a nós em mais esse webinário sobre gestão e cenários. Como sempre, eu estou aqui com a Magali, minha sócia e nossa CIO, Chief Investment Officer. Magali, obrigado por se juntar a nós. Eu que agradeço, Pedro, um prazer. Vamos logo comentar os resultados do mês, que eu adianto foram muito bons. Magali, compartilha aí a página em questão, por favor. De maneira geral, o mês de março trouxe um cenário misto para os mercados, um pouco mais positivo no exterior do que no Brasil. Aqui, o mercado de renda fixa, no nicho do crédito privado, teve mais um mês de recuperação, mas a bolsa caiu, não seguindo o bom humor do exterior, e os multimercados também tiveram um mês de retorno positivo, mas com ganho abaixo do CDI. Os nossos fundos, Pedro, performaram bem no relativo, né? O nosso fundo internacional teve um ganho expressivo de 3,5%. O fundo de ações foi na contramão do mercado local e subiu 0,7%. O fundo de renda fixa ficou ligeiramente acima do CDI e os fundos de previdência também conseguiram bons resultados acima do CDI, apesar da renda variável negativa aqui no Brasil e uma performance também mais fraca de produtos de inflação e dos multimercados em geral. Os pontos em verde claro aqui, Pedro, são os resultados dos perfis, né? Então, todos ficaram acima do CDI no mês, o perfil conservador com um ganho de 0,92%, o balanceado com um retorno de 1% e o especialista de 1,19%. Entrando agora no fundo de renda fixa, o fundo subiu 0,85% em março, ou 102% do CDI. O slide da esquerda mostra a alocação do fundo por estratégia e o da direita a atribuição do resultado. Então, aqui em azul mais escuro, a gente tem o retorno da classe do ativo no mês, né? Então, dividido por liquidez, crédito privado CDI, crédito privado inflação. E em azul claro, a gente tem a atribuição, ou seja, quanto da performance do superfundo é responsável de cada uma das estratégias. Então, como a gente falava, o mercado de crédito privado teve mais um mês de performance positiva, né? Ainda se beneficiando de uma demanda maior por risco com a queda da Selic e também uma migração de fluxo dos fundos exclusivos para fundos de crédito privado. Parte dessa demanda adicional por esses ativos foi atendida por um volume forte de emissões primárias, ou seja, agora a gente vê as empresas voltando a se financiar no mercado de capitais, né, emitindo novos papéis, mas a pressão compradora ainda foi mais forte, então pressionou mais uma vez o spread e levou à valorização dos papéis. O crédito privado atrelado ao CDI conseguiu capturar melhor esse movimento, né, como a gente vê aqui no gráfico, enquanto que para o crédito privado em inflação, a abertura da curva de juro longa, né, no Brasil, tirou um pouco da rentabilidade dos papéis atrelados ao IPCA, como as debêntures mais longas, né? Então, papéis mais longos, lembrando aqui, eles normalmente sofrem mais quando a curva de juro abre, né? Aqui a gente não está falando de risco de crédito, né? A gente está falando de aumento de prêmio de risco soberano, né? A gente que são expressos principalmente nas NTN-Bs, por exemplo, que acabam reprecificando todos os papéis também com referência no IPCA. É importante também colocar nesse momento que a taxa de juros, a Selic, vem vindo dos últimos meses de um nível muito alto, em 13,75, atingiu 10,75 recentemente. O Banco Central já avisou que a taxa, que a velocidade da queda da taxa deve diminuir nos próximos meses. Ou seja, existe ainda uma reunião do Banco Central do Copom com uma diminuição de 0,50, está em abril, ela vai acontecer provavelmente no início de maio, se não me falha a memória, ou final de abril, mas a partir de então, quedas serão menores, que deve
o mais provável é que deve diminuir esses ganhos em renda fixa, visto a diminuição da velocidade da redução da taxa de juros. Magali. Indo agora para o multimercado, o fundo teve um retorno de 0,71% no mês, né, uma recuperação em relação ao mês passado, mas ainda ficou um pouco abaixo do CDI. O destaque positivo aqui foi o fundo AQR, né, que aqui está representado nessa estratégia quantitativa. Na estratégia macro, né, que é a mais representativa da alocação, aqui com 54% de peso, a performance no geral foi mais fraca, né, com avanço de 0,6% nesse mês. Aqui a gente teve desempenho misto, né, nos fundos, né? Então, por exemplo, os fundos Gávea e Legacy, de um lado, foram muito bem, né, capturaram bem aí os movimentos de mercado, mas o Vinland, Constância e Absolute performaram do lado mais fraco. E quando a gente olha, né, o que estava por trás dos resultados mais fracos desses fundos, a gente viu que eles tinham bastante exposição à Bolsa Brasil, né, que caiu nesse mês. Também houve algumas perdas no mercado de juros. Nesse ponto aqui do multimercado, também vale colocar, antes da gente mudar para ações, por favor, Magali, que se no mês existe um índice que é calculado pela Ambima, que é como performaram os fundos de multimercado no mercado inteiro. Esse se chama IHFA. No mês, nós perdemos para o IHFA de 0,71, que é o nosso fundo, para 0,85, que é o IHFA, mas no ano nós estamos em 1,7% e o IHFA, que é, de novo, a média de todos os fundos computados pela Ambima, está em apenas 0,7%. A gente tem um alfa, um ganho positivo em cima do IHFA no ano muito importante. Magali. Perfeito, Pedro. Então, agora para o fundo de ações, né, que subiu 0,7% em março, batendo o Ibovespa, que caiu 0,7%. Aliás, Pedro, esse é o terceiro mês seguido de performance superior do nosso fundo em relação ao mercado, Brasil, né? E agora a gente já acumulou um excesso de retorno em relação ao Ibovespa de 3,2 pontos percentuais, tá? Então, eu acho que é importante reforçar isso. No mercado, né, que conjuntura que a gente teve, né? A gente teve aí a passagem da temporada de resultados, né? Nesse quesito, a gente não teve grandes notícias negativas, né? Muito pelo contrário, a gente começa a ver o impacto da queda dos juros menores, né? Melhorando também o lucro das empresas. Mas a gente teve algumas empresas com peso relevante no índice, como Petrobras e Vale, puxando o índice para baixo por razões específicas, né? No caso da Petro, que caiu 7% nesse mês, a polêmica girou em torno da não distribuição de dividendos extraordinários, né? Também algumas preocupações com ah, a qualidade dos investimentos da empresa. No caso da Vale, né, ela caiu em torno de 5% no mês, em função da queda do minério de ferro. Então, aquela questão, né, a gente tem uma bolsa relativamente concentrada e quando alguns papéis de peso maior performam mal por razões específicas, né, isso acaba trazendo o índice como um todo também um pouco para baixo. Certamente também não ajudou o fato de que os investidores estrangeiros continuaram tirando dinheiro da Bolsa nesse mês, né? Foram 5 bilhões em março. No trimestre, o fluxo acumulado de saída totalizou quase 22 bilhões. É um cenário muito diferente do que a gente observou no ano passado, como um todo, né? Ah, e nesse ano, isso está sendo explicado principalmente pela subida de juros nos Estados Unidos, né? Então, certamente contribui aí para esse resultado negativo na Bolsa no primeiro trimestre de 4,5%. Uma outra, acho que notícia aqui importante para dar em relação ao fundo de ações é que, em termos de performance,
O nosso fundo, ele, como diria, né? Ele foi muito melhor, né? Aqui a gente tem uma fotografia de todos os fundos que compõem a carteira, né? Então a gente percebe como a maioria deles, com exceção do IBUNA, né, foram melhores, né, do que o Ibovespa, e isso eu acho que é resultado de grande parte dos nossos gestores estarem focando em qualidade nesse momento, né? Quer dizer, estão tem uma perspectiva positiva para a Bolsa, né, porque taxa de juros está caindo, ah, Brasil está conseguindo até crescer um pouco acima da expectativa inicial, embora a gente esteja sofrendo com esses ventos aí do exterior, mas eu acho que se a coisa lá fora também é, der uma ajeitada, né, quer dizer, se mudar um pouco o cenário para ser um pouco mais favorável, isso pode trazer fluxo de novo de volta para o Brasil e a gente vai estar bem posicionado. Mas dito isso, o foco aqui dos gestores tem sido ah, ficar em empresas que têm qualidade, que têm bom time de administração, boa governança. A gente também tem uma baixa exposição a estatais nesse momento, então acho que isso tudo tem feito a diferença para atingir esses resultados. Indo agora para o fundo internacional, a gente teve um ótimo desempenho aqui, o fundo subiu 3,5%. As incertezas do mercado em relação aos próximos passos do Banco Central americano trouxeram um pouco de volatilidade ao longo do mês, mas não muito para a curva de juros americana. Na verdade, a gente aqui no Brasil reagiu mais, né, quando a gente fala de curva de juros, do que o próprio Estados Unidos, que teve alguma mexida, mas foi mais leve. E com isso, na verdade, a gente conseguiu até uma atribuição positiva nos nossos investimentos de renda fixa, tá? Que normalmente são os mais afetados pelas movimentações nas curvas. As bolsas globais subiram, né? Como a gente comentou aqui no início, né? Foi positivo para bolsas em geral no mundo. Ainda nesse consenso que eu acho que prevalece, que você pode ter um pouso suave na economia americana, ela ainda está bastante resiliente. E aqui a gente percebe, né, assim, do ponto de vista de atribuição, que o fundo Templeton teve uma grande contribuição para o nosso resultado, né? O fundo subiu 6,7% no mês, é um fundo que é concentrado em ações. Mas a gente também teve ganhos aqui nas estratégias de ações global, na renda fixa, né, como eu falei, e também no ouro, né? A gente tem uma pequena exposição ao ouro de 3% e o ouro subiu 9% nesse mês de março. Então, realmente foi uma boa contribuição. Lembrando a todos que essa coluna em azul claro, a atribuição, é aquilo que o fundo teve de rentabilidade ajustado ao peso relativo desse, desse ativo dentro do fundo total, né? Então, o Templeton é, teve uma rentabilidade de mais de 6% e isso representou 1% da rentabilidade do nosso fundo especificamente. Também vale reforçar nesse momento que o Fiducia Internacional é a melhor forma de você diversificar sua carteira. E por que que você deveria diversificar sua carteira? Porque isso é proteção. O que o Fundo Internacional traz para você é, através da diversificação, proteção para sua carteira. Veja o resultado desse mês, mas veja também dos meses passados, a gente vem falando isso sistematicamente. E à luz disso, essa semana a gente fez uma reunião enorme com o seu planejador e explicou em detalhes toda a estratégia, a tática, tudo aquilo que acontece dentro do Fundo Internacional, o que a gente está vendo para os próximos meses e anos. É importante que você que queira investir ou está investido dentro do Fundo Internacional, procure seu planejador, pergunte a ele mais detalhes que você possa ter em relação a mais dúvidas que você possa ter em relação a ele. Ele está cheio de informação, pronto para te receber assim que você telefonar para ele. Tá bom? Obrigado, Magali. Obrigada, Pedro. Aqui agora a gente vai para o Fundo Previdência Conservador, né? Primeiro, queria anotar aqui que esse fundo
Ele funciona como uma carteira diversificada, mas com viés mais cauteloso, né? Então, renda fixa é de longe a maior parcela, aqui com 52% de peso. Os multimercados com uma volatilidade intermediária, a segunda maior parcela. Essas duas categorias combinadas, elas representam quase 3/4 da carteira. Em seguida, aqui a gente tem os produtos de inflação e uma exposição relativamente modesta à bolsa aqui de 12%, tá? O fundo subiu 0,86% no mês. A parcela de ações, né, foi o destaque positivo, né, seguido por multimercado e renda fixa, né? Mas aí você pode me perguntar, Pedro, poxa, mas a bolsa não caiu, né? Como é que a gente conseguiu essa performance aqui de, em média, né? Essa parcela rendeu 1,77% no mês. Não é a atribuição, como você explicou. É qual foi a média de retorno dessa caixinha, né? 1,77. Poxa, mas a bolsa não caiu? A bolsa caiu, mas aqui, Pedro, eu queria lembrar que a gente tem uma parcela de diversificação internacional, né? Então a gente já comentou aqui que a bolsa lá fora subiu nesse mês, e, além disso, os fundos que compõem a estratégia de renda variável aqui no Brasil também foram melhores do que o Ibovespa, né? Então, a gente teve esse duplo benefício aqui, fazendo com que a gente, na verdade, tivesse um ganho substancial aqui ao invés de uma perda, né? Como a maioria dos fundos expostos só à bolsa local, tiveram nesse mês. Melhor exemplo impossível para o que é a gestão ativa, né, Magali? Ou seja, o comitê de investimento trabalhando a carteira dos clientes ativamente dentro do modelo fiduciário, que foi o que vocês contrataram, e é o que vocês estão recebendo de volta, e conseguindo entregar resultados muito melhores do que o mercado assim que a gente tem uma oportunidade. Perfeito. O principal detrator de resultado foi a parcela em inflação, né, que sofreu com a abertura da curva de juro local, né? Então, de novo, papéis mais longos que essa carteira carrega, eles sofrem mais quando a curva de juro sobe, né, quando ela abre. Nada a ver com risco de crédito, né? Isso daqui é aumento de risco soberano, né? NTNBs longas, principalmente tendo que pagar mais, né, para segurar o investidor. Mas mesmo assim, essa parcela também ficou acima do benchmark, que aqui, no caso, é o IMAB, tá? O IMAB praticamente ficou estável, ele teve uma valorização de 0,08% nesse mês, enquanto a gente conseguiu 0,62%. Na parcela de multimercado, também aqui superamos o CDI, né? Superamos aquele índice que você se referiu, o IHFA, né? Que é um índice de referência para a indústria de multimercados, também porque os nossos fundos performaram melhor, ou seja, gestão ativa e seleção de fundos fazendo a diferença. E na renda fixa, a gente conseguiu capturar o fechamento do prêmio de risco do mercado de crédito privado, aqui também superando o CDI. Então, apesar do fundo ter rendido, né, só 0,4%, desculpe, 4% acima do CDI no mês, ou seja, 0,86%, essa performance, na verdade, quando a gente olha de perto e em detalhe, né, a quebra, ela é muito melhor do que ela aparenta, né? Porque ela acontece num contexto de mercado pouco favorável para algumas classes de ativo, como bolsa, como multimercados e os fundos de inflação. Perfeito. Vamos falar do balanceado, então, e já explicando para vocês, o balanceado é um fundo de previdência que tem um pouco mais de volatilidade, então as classes de ativos mais voláteis, tipo ações, crescem bastante, diminui um pouco a renda fixa, cai de um pouco acima de 50% para um pouco acima de 40%. Não tem certo nem errado, nesse caso, você tem que se enquadrar ao seu perfil. Se você tem horizonte de tempo
e consegue conviver com volatilidade. Num fundo de previdência, você deveria querer um pouco mais de volatilidade, como esse fundo balanceado, e, consequentemente, ter mais rentabilidade no longo prazo. Mas vamos estudar um pouco o que aconteceu no mês passado no fundo de previdência balanceado, Magali. O fundo balanceado subiu 0,9% ou 107% do CDI, né? Foi um pouquinho melhor do que o fundo conservador. A parcela em ações aqui foi o destaque positivo também, né? De novo, isso é efeito dos nossos fundos terem ido melhor que o Ibovespa e também de cerca de 45% da exposição aqui ser renda variável fora do Brasil, né? Que performou muito bem em março. Aqui também a parcela de inflação, né, foi a que performou pior, abaixo do CDI, mas acima do índice de referência, o IMAB, que praticamente ficou estável no mês. O multimercado superou o CDI, e superou também o índice de hedge funds da Ambima. E na renda fixa, o fundo também conseguiu capturar aquele fechamento de prêmio de risco no mercado de crédito privado, né, que tem sido recorrente aí ao longo dos últimos 10, 11 meses, e superou o CDI de 0,83% no mês, né? Assim como nessa estratégia também de fundo imobiliário, que é uma novidade aqui em relação ao conservador, né? Quer dizer, além da gente ter um pouquinho mais das categorias de maior risco, como ações e inflações, aqui também a gente agrega, ainda que de uma maneira relativamente modesta, uma exposição a crédito imobiliário, que, aliás, está indo muito bem esse ano e tem perspectivas de continuar indo muito bem com a queda da taxa de juros no mercado. Então, resumo aqui, Pedro, os resultados das diversas estratégias superando, né, seus índices de referência no geral e conseguindo um retorno superior através da gestão ativa profissional, mesmo num contexto de resultados desfavoráveis de algumas classes de ativo que compõem as carteiras diversificadas, né? Isso é natural para carteiras diversificadas agregarem risco, né? Porque elas vão estar em maior ou menor risco em alguns mercados que têm uma volatilidade de curto prazo um pouco maior também. Perfeito. Bom, foi um excelente mês. Março, primeiro trimestre de 2024, muita coisa para fazer ainda ao longo desse ano. A todos vocês que estão nos ouvindo, obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua lealdade quanto nosso cliente. Se você ainda não segue essa página no YouTube, por favor, siga lá agora, deixa um like no nosso vídeo. A gente vai se encontrar mês que vem para mais um fechamento, todo mês, Magali e eu aqui. Magali, muito obrigado pela presença, obrigado pelo trabalho que você tem feito lá no Comitê de Investimento. Obrigada, Pedro. Um abraço.